Olá! Nesse áudio abriremos a carta 28 do livro The Screwtape Letters, ou Cartas de um Diabo ao seu aprendiz de C.S. Lewis, e é com alegria que digo, estamos indo para a reta final de mais um projeto de leitura. Nessa carta encontraremos Screwtape preocupado com a falta de resultado de seus conselhos, pois como pudemos acompanhar até agora, não estão surtindo efeito. E como é de costume do povo lá de baixo, ele rapidamente irá procurar a quem culpar, e imagina para quem sobra? Para seu sobrinho Wormwood, é claro, que para surpresa de ninguém irá tomar mais um puxão de orelhas do velho tentador. E por quê? Porque, mais uma vez, está embriagado com as notícias de um possível ataque na cidade de seu paciente. Só que dessa vez, ele receberá também um conselho que pode deixá-lo bastante confuso. Mantenha o paciente vivo. Como você pode perceber, Screwtape não está para brincadeiras e parece não estar poupando esforços ao compartilhar seus conhecimentos com seu sobrinho. Então vamos à leitura de mais essa carta e na sequência avançamos para mais um estudo dos temas abordados. Por isso se ajeita, ajusta o volume e enquanto isso, vamos à abertura. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis, sed nomine tua gloriam. The Screwtape Letters, by C.S. Lewis. Carta 28, primeira publicação no The Guardian, em 7 de novembro de 1941. Meu querido Wormwood, quando eu lhe disse para não encher suas cartas com besteiras sobre guerra, eu quis dizer, é claro, que eu não queria mais ler os seus relatos confusos e bastante infantis sobre a morte dos homens e a destruição de cidades. Obviamente, o que quero são relatórios completos sobre o quanto a guerra afeta o estado espiritual do paciente. E é nesse aspecto que você parece particularmente ignorante. Você alegremente me diz que tem boas razões para desconfiar que haverá pesados ataques aéreos sobre a cidade onde a criatura habita. Isso é um exemplo gritante de algo que já reclamei com você antes. Sua pressa em esquecer o objetivo principal na sua degustação imediata do sofrimento humano. Será que você não sabe que as bombas matam? Ou não se dá conta de que a morte do paciente nesse momento é exatamente o que queremos evitar? Ele já escapou do círculo de amigos materialistas que você tentou enredá-lo. Ele se apaixonou por uma mulher bastante cristã e está temporariamente imune aos ataques à castidade e os vários métodos para corromper sua vida espiritual de que lançamos mão não deram nenhum resultado até agora. No momento atual, em que o impacto total da guerra se aproxima e as esperanças terrenas dele assumem um lugar cada vez menor em sua mente, que está cheia de pensamentos sobre os seus trabalhos de defesa civil, sobre a moça, forçada a ajudar seus semelhantes mais do que jamais fizera e apreciando o fato mais do que esperava. E ele não está mais absorto em suas próprias misérias, como dizem os humanos, e está cada vez mais consciente de sua dependência em relação ao inimigo. Nós certamente o perderíamos se ele morresse hoje à noite. Isso é tão óbvio que eu chego a ter vergonha de escrever. Às vezes eu me pergunto se vocês, jovens diabos, não ficam tempo demais no serviço de tentar os humanos, se não correm algum perigo de serem infectados pelos sentimentos e valores dos humanos com que trabalham. Eles, é claro, tendem a ver a morte como o grande mal e a sobrevivência como o grande bem, mas apenas porque nós os ensinamos a pensar assim. Não se deixe influenciar pela sua própria propaganda. Eu sei que parece estranho que o seu principal objetivo no momento seja exatamente a mesma coisa porque rezam a mãe do paciente e a moça, isto é, a proteção de seu corpo. Mas você deve protegê-lo como a si mesmo. Se ele morrer agora, você o perderá. Se ele sobreviver à guerra, sempre há esperança. O inimigo o protegeu de você desde a primeira série de tentações, mas apenas se ele permanecer vivo, você terá o próprio tempo como seu aliado. Os longos, inóspitos e monótonos anos
anos da prosperidade ou da adversidade na meia-idade proporcionam um excelente meio para suas ações. O ato da perseverança é muito difícil para essas criaturas. A rotina cheia de adversidades, a gradual decomposição dos amores e esperanças da juventude, o silencioso desespero, quase nunca percebido como dor, de sempre superar as tentações crônicas com que nós repetidamente os derrotamos. A insipidez que criamos em suas vidas e o ressentimento inexprimível que eles sentem em relação a ela, a nossa obra. Tudo isso proporciona uma excelente oportunidade para destruir uma alma pela exaustão. Se, por outro lado, a meia-idade for uma época próspera, ficaremos ainda mais fortes. A prosperidade faz com que o homem fique preso ao mundo. Ele sente que está encontrando seu lugar no mundo, quando na verdade é o mundo que se encontra nele. Sua reputação crescente, seu círculo de amizade cada vez maior, sua sensação de importância, a pressão cada vez maior do trabalho que lhe agrada e o absorve. Tudo isso causa nele a sensação de estar em casa no mundo, que é exatamente o que queremos. Perceba que os jovens em geral são menos relutantes quanto à morte do que os humanos de meia idade ou idosos. A verdade é que o inimigo, ao tomar a estranha decisão de destinar esses meros animais à vida no seu próprio mundo eterno, sempre os protegeu bravamente contra o perigo de eles se sentirem à vontade em algum outro lugar. É por isso que devemos sempre desejar que nossos pacientes vivam por muito tempo. 70 anos nunca é suficiente para a difícil tarefa de impedir que suas almas vão para o céu e construir uma sólida ligação com a terra. Enquanto forem jovens, eles sempre estarão fugindo, mesmo se nós tramarmos algo para mantê-los sempre longe da religião, os ventos imprevisíveis da fantasia, da música e da poesia, o simples rosto de uma menina, a canção de um pássaro ou a vista do horizonte sempre acabarão estragando os nossos planos. Eles não se dedicarão com um afinco, em primeiro lugar, para o progresso terreno, para ter ligações cautelosas com pessoas ou a favor de alguma política de segurança. Tão arraigado é o apetite deles pelo céu que, nesse estágio, o nosso melhor método para prendê-los ao mundo é fazê-los acreditar que ele pode ser transformado no paraíso. Em algum momento no futuro, pelos políticos, pela eugenia, pela ciência ou pela psicologia e sabe-se lá pelo que mais. O verdadeiro materialismo é uma obra do tempo, ajudada, é claro, pelo orgulho, pois nós lhe ensinamos a usar as palavras bom senso, maturidade ou experiência para referir-se à horripilante experiência da morte. A experiência, no sentido peculiar que nós lhe ensinamos a dar, é, por sinal, uma palavra extremamente útil. Um grande filósofo humano quase descobriu o nosso segredo ao afirmar que, em relação à virtude, a experiência é a mãe da ilusão. Mas graças às mudanças da moda e, é claro, ao ponto de vista histórico, nós tornamos o seu livro praticamente inócuo. O grande valor que o tempo tem para nós pode ser medido pelo fato de que o inimigo permite que nós tenhamos pouco acesso a ele. A maioria dos seres humanos morre na infância, dos que sobrevivem, muitos morrem na juventude. É óbvio que para ele, o nascimento humano é importante, principalmente como qualificação para a morte humana, e a morte é importante apenas como a porta de passagem para um outro tipo de vida. Portanto, podemos agir apenas sobre a minoria seleta de humanos, pois aquilo que os humanos chamam de vida normal é a exceção. Aparentemente, ele quer que apenas alguns poucos de seus animais humanos com que ele está povoando o céu já tenham passado pela experiência de resistir a nós numa vida de 60 ou 70 anos. E é aí que está a nossa chance. Quanto mais curta for essa vida, melhor uso devemos fazer dela. O que quer que você faça, proteja o seu paciente o máximo que você puder. Afetuosamente do seu tio, Screwtape.
Reflexões, carta 28. Nessa correspondência acompanhamos mais uma vez Screwtape tentando fazer o seu sobrinho focar em corromper a vida espiritual do paciente, ao invés de ficar distraído com a possível guerra. Porque afinal de contas, quem deveria estar distraído com isso era o paciente e não o Wormwood. É interessante que o velho tentador chega a dizer que seu sobrinho está correndo o risco de ser contaminado com os sentimentos e valores humanos, como se ele estivesse se deixando influenciar pela sua própria propaganda. Entretanto, se o Wormwood está distraído com os últimos acontecimentos, Screwtape está pronto para manter o seu sobrinho focado. E é isso que ele tem tentado fazer a cada carta, desde fazer o paciente se incomodar com as pessoas que frequentam a igreja, implicar com sua mãe, fazer amigos mundanos e até atacar a sua castidade. A cada carta, uma nova tática. Podemos pensar que o velho tentador parece não desistir nunca, mas isso não é uma característica apenas de Screwtape. Nas escrituras temos o relato de Satan tentando Jesus no deserto, como está em Lucas 4:13, onde está escrito: quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade, ou seja, ele não desistiu. Lembra de Paraíso Reconquistado? Várias vezes eu pensava, depois desse passa fora, eu teria vergonha de voltar para mais uma tentação. Mas ao que tudo parece, falta de vergonha na cara parece ser uma característica bem desenvolvida do povo lá de baixo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, temos um alerta do apóstolo que diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Gonzales faz uma excelente reflexão sobre as tentações. Ele diz assim: tentações certamente podem ser externas, mas também sabemos que elas podem ter origem dentro de nós, em nossos pensamentos e emoções. Se o nosso inimigo permanece vigilante nas suas tentações, nós também devemos estar sempre em guarda. Eu achei particularmente pertinente essa reflexão sobre as tentações, ainda mais quando estamos chegando ao fim dessas cartas, e pode ficar a sensação de que tudo é culpa do inimigo, quando, na verdade, boa parte de nossos problemas são criados por nós mesmos, não é verdade? Gonzales nos relembra que devemos preencher a nossa mente com a palavra de Deus, e é assim que estaremos equipados e preparados para superar as tentações e resistir aos inimigos. Em Lucas 4, aprendemos com Jesus que a melhor maneira de superar as tentações é conhecer a palavra de Deus. A cada tentação lançada por Satan, ele respondia. Está escrito em referências às escrituras. Em Salmos 119, os versículos 11 e 12, diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Retornando à carta, Screwtape volta à mesma reflexão da carta anterior, em que ele dizia que se as distrações aproximam o paciente de Deus, então essa não é uma boa tática para eles. Agora o velho tentador precisa relembrar o seu sobrinho que as possíveis ameaças de um ataque, ao invés de afastar o paciente da sua vida espiritual, estão fazendo com que as virtudes estejam sendo reveladas e a vítima deles está tendo a chance de praticar as qualidades bíblicas, como deixar de pensar em si mesmo para cuidar de seus vizinhos, de uma forma que ele nunca tinha feito antes. Screwtape acrescenta que tudo que ele está apontando nessa carta é tão óbvio que ele se envergonha de ter que escrever isso, o que nos leva ao ponto em que o velho tentador relembra seu sobrinho que se o paciente morrer agora, ele não iria para o inferno. Por essa razão, a prioridade de Wormwood deve ser manter esse paciente vivo. Caso contrário, tudo estará perdido para os dois. E mesmo que pareça estranho, com essa guerra chegando cada vez mais próxima do paciente, Wormwood deveria juntar-se às orações da mãe e da namorada do jovem, que pedem proteção para ele. O velho tentador ainda reflete se esse contato dos jovens diabos com os humanos não acaba infectando-os com os sentimentos e valores de seus pacientes. Afinal, esse medo da morte não é algo do povo lá de baixo, não é algo que eles temam. Screwtape adverte: não se deixe influenciar pela nossa propaganda. Tipo, não vai acabar acreditando nas nossas próprias mentiras. Não esqueça que o nosso foco principal não é apenas se divertir com o sofrimento do paciente, mas sim levá-lo ao final da vida ao inferno. Screwtape, nessa correspondência, tenta
tenta mais uma vez fazer o sobrinho entender que o trabalho deles é a longo prazo. Eles precisam manter o paciente atualmente protegido da morte, porque ele acredita que se o paciente permanecer vivo, eles não terão tempo para resgatá-lo. E como eles fazem isso? Trabalhando para infectar os humanos o suficiente para que se concentrem apenas no aqui e agora, sem qualquer consideração pela eternidade e pelo céu. Jesus ensinou que a coisa mais importante não são os ganhos nesta vida, mas sim o reino de Deus, como está registrado em Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? O apóstolo Paulo também registra esse aviso de que nossa cidadania é no céu, como está em Filipenses capítulo 3, versículos de 17 a 20. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Israel também recebeu este aviso, para que buscassem não apenas as recompensas terrenas, como também as eternas que uma vida de fé traz. Em Hebreus 11:1, no início desse capítulo está escrito assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E então o autor vai narrando desde Abel até Abraão e contando como foi através da fé que eles viveram para Deus. Nos versículos de 13 e 16 está escrito assim: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Ainda sobre as distrações que nos prendem focados apenas no presente e na vida terrena, Gonzales compartilha com o leitor a experiência dele em escrever esse guia de estudos durante a pandemia. E eu vou compartilhar a opinião dele, pois entre tantas opiniões de especialistas, mídias, governos e afins, eu me alinho muito com o que ele relata. E ele diz assim: honestamente, fiquei chocado e espantado com a quantidade de cristãos que foram apanhados pelo medo. Eles foram contaminados pela histeria que os meios de comunicação apresentavam os números diários, às vezes de hora em hora, de infecções e mortes. Compreendo a importância de não ser descuidado na propagação de qualquer infecção aos idosos ou mais frágeis. Não estou abordando esse assunto. Minha atenção foi em quantos cristãos demonstraram um intenso medo da morte. Muitos ficaram mentalmente paralisados, ansiosos, isolados e com muito medo de pegar o vírus e acabar morrendo. Entretanto, nós, como crentes, apesar de darmos grande valor à vida, muitos nesse período mal conseguiam viver por causa do medo da doença. Este é exatamente o caminho que Screwtape e o diabo procuram capitalizar. O escritor aos Hebreus nos diz que o diabo mantém a humanidade escravizada pelo medo da morte. Ao escrever esse capítulo, Gonzales aponta que essa é uma tática de Screwtape que ele consegue identificar em nossa cultura e acrescenta que mesmo que membros de sua família tenham pego o vírus, eles decidiram que a postura deles frente a esse novo evento seria de confiar em Deus e não ceder ao medo da morte, não importa como ela aconteça. E ainda nos relembra que, como cristãos, a morte não é o mal principal, como Screwtape quer que acreditemos. Em vez disso, é a porta pela qual entramos no céu e na presença imediata do nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gonzales nos relembra de Filipenses, capítulo 1, versículos 20 a 21, em que o apóstolo Paulo diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Com essa reflexão de Gonzalez entre o estudo desse capítulo e um acontecimento recente de nossa época, vamos retornar ao livro, porque Screwtape espera que o paciente viva bastante para que Wormwood tenha a chance de trazê-lo de volta ao inferno, e conta com o período de meia-idade do paciente. Lewis escreve sobre os riscos da autossuficiência durante a meia-idade. No livro O Problema da Dor, ele diz assim: os perigos aparentes da autossuficiência explicam por que Nosso Senhor considera os vícios dos irresponsáveis e dissipados com muito mais brandura do que os vícios que levam ao sucesso mundano. As meretrizes, por exemplo, não correm perigo de encontrar sua vida atual tão satisfatória de modo que as impeçam de voltar-se para Deus. Já os orgulhosos, os avarentos, os hipócritas correm esse perigo. Ou seja, Lewis nos alerta que devemos estar atentos contra a prosperidade da meia-idade, que nos encoraja a apegos mundanos e impede a nossa confiança em Deus. Nessa fase da vida sempre existe a tentação de se apegar demais às realizações e bens conquistados ao longo dos anos. Gonzalez reporta que, assim como Lewis, ele também possui uma vida em que nada tem a reclamar, porém ele diz que, em um evento adverso, responderia como Jó, quando a barreira de proteção de Deus foi removida e ele perdeu sua família e sua saúde, e ainda declarou: o Senhor dá, o Senhor toma, bendito seja o nome do Senhor. E a mensagem que fica é que não devemos nos apegar a este mundo e a nenhum de seus prazeres, como está registrado em 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Com relação aos desafios da meia-idade, Lewis escreveu uma carta para o seu bom amigo Arthur, e ele diz assim: os próximos anos serão terríveis, mas embora meus nervos estejam frequentemente em frangalhos, minha fé e razão estão bem. Não tenho dúvidas de que todo esse sofrimento será para o nosso bem se usarmos corretamente, mas não posso deixar de desejar que pudesse hibernar até que tudo acabe. Como Warne disse em sua última carta, o que torna tudo pior é a sensação fantasmagórica de que tudo já aconteceu antes, que alguém adormeceu durante a última guerra e teve um sonho delicioso e agora acordou novamente. Ouso dizer que para mim, pessoalmente, chegou na hora certa. Eu estava apenas começando a me acostumar demais com minha profissão, muito bem sucedido e provavelmente autocomplacente. O que Screwtape parece desejar nesta fase da nossa vida é que o paciente desenvolva uma sensação de estar em casa nesse mundo, em oposição ao mundo eterno de Deus. Screwtape ainda ressalta que quando o homem sentir que está encontrando seu lugar no mundo, na verdade é o mundo que está conseguindo encontrar um lugar nele. Você já passou por um momento em que se sentia assim, realizado? Seja na profissão, num relacionamento, no convívio em sociedade, e de uma hora para outra um conflito acontece, ou uma demissão, um acidente, algo inesperado te tira desse conforto, desse momento em que você pensava: agora sim, estou vivendo bem nesse mundo. Será que ao invés de olharmos esses eventos em nossa vida como punição, na verdade não é Deus tirando o mundo de nós? Pense nisso. Retornando à carta, Screwtape diz assim: é por isso que devemos sempre desejar que nossos pacientes vivam por muito tempo. 70 anos nunca é suficiente para a difícil tarefa de impedir que suas almas vão para o céu e construir sólida ligação com a terra. E porque mesmo nós, como criaturas caídas, ainda tornamos o trabalho dos tentadores difícil? Screwtape diz que os desafios para eles são a fantasia, música e poesia, o mero rosto de uma menina, o canto de um pássaro ou a visão de um horizonte. Assim mesmo que os jovens nunca ouçam nada da Bíblia, Deus encheu o seu mundo com evidências que levam o ser humano honesto a olhar além para algo ou alguém maior. Todo esse plano de Screwtape de construir apegos à terra é destruída pela beleza e pelos prazeres encontrados na criação de Deus. Talvez seja por essa razão que encontramos tantas figuras históricas
históricas e da atualidade que mesmo com sucesso, fama e riqueza, não desfrutam de uma vida plena e prazerosa. Muitos relatam que existe um vazio dentro de si e assim eles passam a buscar no mundo algo que preenche esse vazio. Mal sabem eles que esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Todo o resto é correr atrás do vento, como disse Salomão em Eclesiastes. Screwtape reconhece que esse vazio que os humanos sentem levam a Deus, além dos sinais deixados na criação. Por isso o velho tentador diz que o melhor método de prender a atenção dos homens nesse mundo é fazer com que acreditemos que podemos transformar esse lugar em um paraíso, que podemos dar uma ajudinha para Deus nesse processo e quais os caminhos o inferno oferece, através de políticos, da política, pela eugenia, que significa a seleção de seres humanos com base em suas características hereditárias, gerando assim uma linhagem superior, ou através da ciência ou psicologia. Gonzalez destaca que mais uma vez vemos a capacidade de Lewis de compreender a natureza do ser humano e fazer previsões que acabam sendo muito precisas. É interessante que hoje é bastante popular a ideia de uma sociedade utópica, mas também de vida eterna sem Deus através do transhumanismo. Voltando à correspondência, Screwtape continua falando sobre o materialismo e o orgulho humano e cita um grande filósofo humano que quase descobriu o segredo deles ao afirmar que, em relação à virtude, a experiência é a mãe da ilusão. Mas graças às mudanças da moda e também do ponto de vista histórico, a ideia que está neste livro está praticamente esquecida. E quem seria esse filósofo? Immanuel Kant, um filósofo alemão que viveu de 1724 a 1804, foi fundador da filosofia crítica, sistema que procurou determinar os limites da razão humana. Eu, como professora, já estudei Kant, mas me peguei pensando qual seria a conexão de Lewis e o filósofo nessa carta. Para isso, vamos contar com Gonzalez, que detalha bem o porquê Lewis achou apropriado citar Kant aqui. Ele diz que, antes de mais nada, vale a pena entender essa citação do filósofo. Ele diz assim: Kant faz uma distinção entre o papel da experiência na natureza e na ética. O seu argumento a respeito da natureza é que, à medida que experimentamos a natureza, desenvolvemos regras, ou seja, as leis da física ou da biologia. O método científico, empírico, examina e experimenta a natureza e, através dessa experiência repetida, somos capazes de obter verdades, fatos e evidências sobre o mundo natural. O que faz bastante sentido quando estudamos a aprendizagem da criança, ou seja, a criança experimenta o mundo à sua volta e, através dessa experiência, o aprendizado acontece. Agora, o que isso tem a ver com o Screwtape e o segredo que ele diz que Kant quase descobriu? Sobre esse argumento de Kant, Gonzalez acredita que toda experiência e verdade que ganhamos com a experimentação do nosso mundo natural ainda é limitada até certo ponto. Portanto, embora possamos aprender muitas verdades sobre o nosso mundo, se o abordarmos apenas a partir da mentalidade secular, sem a Bíblia, teremos algumas limitações para descobrir a verdade completa. Sem os relatos da Bíblia, não teríamos como saber que Deus criou esse mundo perfeitamente, mas ele foi contaminado e amaldiçoado através do primeiro pecado de Adão. Nosso mundo atualmente tem mortes e desastres naturais de vários tipos, e é com base nesse mundo atual pecaminoso é que Kant desenvolve a segunda parte da sua argumentação. Ele diz: naquilo que envolve as leis éticas, a experiência é a mãe da ilusão. Em palavras simples, ele afirma que não podemos saber o que é certo ou errado com base no que vivenciamos. Para Kant, é uma ilusão do mais alto grau e é repreensível pensar que podemos criar ou deduzir as leis éticas apenas a partir da experiência, considerando o mundo caído que vivemos. Ou seja, Kant quase descobriu o segredo de Screwtape. Agora, voltando à carta, o velho tentador está encorajando os humanos a descreverem a morte sorrateira apenas como algo que acrescenta maturidade ou experiência à raça humana. Se os humanos puderem continuar o seu apego à Terra e procurarem transformar esse nosso mundo em um lugar utópico baseado na sua própria experiência, então não procurarão fazê-lo de uma forma que honre ao Criador. Em outras palavras, por que se arrepender e ganhar uma vida eterna no céu com Deus se você pode simplesmente criar o seu céu na Terra sem que Deus atrapalhe? O que me fez lembrar da célebre frase de Satan e Paraíso Perdido: é melhor
melhor reinar no inferno do que servir no céu. Neste contexto, Screwtape sugere algo parecido, do tipo, melhor fazer da Terra um paraíso do que se submeter a servir ao Criador. E por fim, Screwtape termina dizendo que a visão histórica que vimos na carta anterior tornou os escritos de Kant inofensivos e fora de moda. Em outras palavras, ninguém mais lê Kant. E dessa forma, os humanos não saberão que a verdadeira ética não pode ser derivada da experiência. E acreditar nisso é acreditar numa ilusão. Eu não sei você, mas sem essa mãozinha de Gonzalez, não teria entendido a relação de Kant com o que Screwtape estava falando. Agora, as palavras do velho tentador fazem bem mais sentido. E já chegando ao final da carta, Screwtape escreve: é óbvio que para ele, no caso Deus, o nascimento humano é importante, principalmente como uma qualificação para a morte humana e a morte apenas como uma porta para esse outro tipo de vida. E aqui, mais uma vez, a interpretação de Gonzalez nos ajuda a entender melhor o que o velho tentador quer dizer nesta reta final. O autor destaca que Screwtape aborda a forma como a morte desempenha um papel universal na nossa existência humana. E também nos relembra que sabemos pelas Escrituras que Deus de antemão conheceu e predestinou seus eleitos para serem glorificados e governarem com ele para todo sempre. E a única maneira de fazer parte deste plano é nascer como humano e passar pela morte e entrar na eternidade. Este é o motivo pelo qual Deus não exige que alguém viva 40, 50, 60 anos ou mais para se qualificar para o céu. Por essa razão, Screwtape alerta o Wormwood que eles precisam fazer bom uso do tempo de vida de cada humano, pois nem eles sabem quanto tempo cada um de nós teremos. E se Screwtape deixa esse recadinho para o seu sobrinho, Gonzalez deixa um para nós, e ele diz assim: nós também não sabemos quanto tempo de vida Deus determinou nos dar. Devemos procurar maximizá-la para sua glória e para darmos muitos frutos. Precisamos ter cuidado com a forma como vivemos, fazer escolhas sábias, aproveitar o tempo que temos e buscar entender qual é a vontade de Deus. Devemos decidir seguir a Deus, tomar nossa cruz diariamente e viver nossa vida para Ele. E é com essa mensagem de Gonzalez que encerramos esse estudo de mais uma correspondência de Screwtape. E nos encontramos novamente para a leitura da carta 29. Te encontro lá. Até breve. Fica com Deus. Tchau.